Evangelho segundo Mateus, no seu 5º capítulo, do versículo 13 ao versículo de número 16. Esse texto se encontra dentro de um contexto maior, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, quando Cristo Jesus ensina a sua igreja a ser igreja, ensina os seus discípulos a serem discípulos. E eu quero olhar esse trecho das Escrituras Sagradas com os queridos nesta oportunidade. Evangelho de Mateus, no seu 5º capítulo, do versículo 13 ao versículo de número 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos mais uma vez render graças por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecer, ó Deus, por esta noite de culto ao Senhor, quando estamos comemorando, ó Pai, mais um ano de trabalho desta igreja para o reino do Senhor. Quando, ó Pai, nós podemos olhar, abrir a Tua palavra e tirar dela lições para o nosso viver diário, lições para a nossa casa, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração e o Senhor falou ao nosso coração durante essa liturgia, durante as leituras dos textos da palavra do Senhor. E cremos que o Senhor trará edificação, amadurecimento, fortalecimento, que o Senhor trará ânimo, ó Deus, ao nosso viver. E com certeza, ó Pai, nós voltaremos para os nossos lares, mais cheios de Deus, mais cheios do Evangelho, mais cheios da Tua graça, do Teu amor, para que possamos cumprir, ó Deus, isso que esse texto pede de nós, para que possamos de fato testemunhar para o mundo os grandes feitos do Senhor. Abençoe a 5ª igreja, abençoe o reverendo Silas, abençoe o conselho desta igreja, a junta diaconal desta igreja, os departamentos internos desta igreja, que a 5ª igreja seja uma igreja abençoada e abençoadora para a glória do Senhor, e que ela cumpra dia após dia o ministério que o Senhor deu a ela para a glória do Senhor. É a nossa oração, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, no nome dele que oramos. Amém. Queridos, eu quero trabalhar com a nossa mente e coração aqui nesta oportunidade sobre o seguinte tema: como a igreja pode cumprir a sua missão profética no mundo. Como a igreja pode cumprir a sua missão profética no mundo? É o tema para pensarmos nesta noite. Quero introduzir dizendo aos queridos irmãos que quando nós olhamos para o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha que Cristo Jesus proferiu para a sua igreja, Mateus registra para nós, e é a palavra de Deus para o nosso coração.
Na verdade, Cristo Jesus, ele separa os seus seguidores num determinado local, com o objetivo de treiná-los, para que eles cumprissem a missão que eles haviam recebido da parte de Deus como servos de Deus. Começa no capítulo 5º e vai até o capítulo 7º do Evangelho de Mateus. Ensinamentos para a igreja, para que a igreja possa ser edificada, fortalecida, animada, avivada, comprometida para cumprir a sua missão aqui na terra. Em especial, o texto que nós lemos é um texto bem conhecido, quando Cristo Jesus, então, após proferir as bem-aventuranças para os seus seguidores, para nós, ele olha para a igreja e diz para a igreja que ela, de fato, era o sal da terra, que ela era a luz do mundo, e que ela estava sendo edificada para ser vista. Ele diz que não acende uma candeia, uma lâmpada, para escondê-la, mas coloca num local visível que tem a capacidade de clarear, de iluminar todos que estão na casa. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo lançou a sua igreja no mundo para que ela fosse de fato essa luz para iluminar o mundo. Para que ela fosse de fato esse diferencial como sal da terra. Para que ela fosse de fato vista e que ela cumprisse cabalmente o ministério dado a ela. Missão profética da igreja. Queridos, nós temos esta grande responsabilidade. Agora, como nós podemos cumprir a nossa missão profética? Como a Quinta Igreja tem cumprido a sua missão profética ao longo dos 25 anos? Como a igreja vai continuar cumprindo a sua missão profética nos anos que Cristo ainda conceder a nós? Eu quero trazer 4 verdades para o nosso coração, para nos ajudar a cumprir a nossa missão profética como igreja. Primeira lição para o nosso coração nesta noite. A igreja cumpre a sua missão profética quando de fato ela cria e sustenta uma comunidade reconciliada com Deus. Nós precisamos entender essa grande verdade. Nós cumprimos a nossa missão profética como igreja à medida que nós vamos trabalhando, pregando o Evangelho da Graça, pessoas vão se rendendo ao Evangelho da Graça, convertida pela maravilhosa graça de Deus, e vão se ajudando, formando grupo, formando uma comunidade que tem o mesmo objetivo, que tem a mesma visão e a mesma missão, que é fazer o Evangelho conhecido em toda a terra. Então, o primeiro passo na nossa missão profética é criar e sustentar uma comunidade, um grupo, né, que de fato seja reconciliado com Deus. Por isso nós rejeitamos algumas doutrinas perigosas, como o universalismo. A doutrina universalista diz que todo mundo vai para o céu, que todo mundo será salvo. A Igreja Reformada rejeita essa doutrina, por quê? Porque Cristo, quando esteve aqui, nos ensinou e nos mostrou e nos ensina na sua palavra que o
povo dele, que a igreja dele é de fato uma comunidade de pessoas, é um grupo de pessoas reconciliada com Deus. Pessoas que teve o privilégio de ter a graça de Deus, coração convertido, para servir e amar aquele que é o Senhor da história. Esse texto diz que este grupo, que esta igreja, que esta comunidade reconciliada é a luz do mundo, é o sal da terra. Queridos, esse é o primeiro passo. Por isso nós temos as nossas comunidades, os nossos grupos reconciliados com Deus pela graça de Deus, para cumprir a missão profética aqui na terra, para pregar o Evangelho. A igreja existe tão somente para pregar o Evangelho. Fazemos muitas outras coisas, mas essas vêm a reboque. A nossa principal e primeira missão é a pregação. Mas há uma segunda lição que eu quero deixar com o nosso coração nesta noite. Olhando para esta palavra, quando Cristo está treinando a sua igreja para cumprir a sua missão profética na terra, ele diz que esta igreja de fato tem que tomar cuidado e que ela precisa reconhecer e identificar o inimigo. A comunidade reconciliada com Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que entender essa grande verdade. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A igreja tem inimigo. E esse inimigo tem nome. E esse inimigo tem discípulo. Esse inimigo precisa ser reconhecido pela igreja e vencido no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus, ele está treinando aquela comunidade ali no primeiro século, trazendo diversos ensinamentos para eles aqui no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. E ele vai deixar bem claro para aquela comunidade e para nós, né, a respeito desse arquirrival inimigo da igreja, daquele que luta contra a igreja, daquele que levanta contra a igreja, daquele que quer de fato subjugar a igreja, daquele que quer de fato parar a igreja, daquele que quer de fato que a igreja não ande, não cresça, não prospere, daquele que não quer que o evangelho seja pregado, aquele que não quer que a igreja cumpra a sua missão profética. Nós precisamos identificar e repreender e vencer este inimigo no nome daquele que é o Senhor dos senhores, no nome de Cristo Jesus. A igreja, ela luta diariamente contra o inferno. E o inferno luta diariamente contra a igreja. Nós precisamos identificar e vencer o nosso inimigo todos os dias. É uma batalha diária, é uma batalha constante, é uma batalha que iremos lutá-la, essa batalha, batalhar até o dia que Cristo nos levar para a glória. Uma batalha sem trégua e que não terá fim enquanto tivermos vida. Este é o inimigo que nós precisamos vencer. Paulo deixa muito claro, quando ele escreve aos Efésios, que a nossa luta, que a luta da comunidade dos reconciliados com Deus, é contra os principados e potestades. Mas há uma terceira lição que eu quero deixar para o nosso coração nesta noite, meus irmãos. A igreja,
ela cumpre a sua missão profética quando ela de fato renuncia às definições e práticas mundanas. Isso sempre foi um problema na história do cristianismo. Isso sempre foi um problema na história das nossas igrejas. Isso sempre foi um problema na história das nossas famílias. Muitos querem viver uma duplicidade, não renuncia às práticas mundanas, não deixa de lado aquilo que não agrada a Deus. E por isso, Cristo Jesus, nesse texto, diz para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Aqueles que teve o privilégio de ser convertido, de ter o seu coração transformado, não é mais do mundo, não pertence mais ao mundo e não pode viver nas práticas mundanas. Tem que renunciar. A igreja precisa renunciar às práticas mundanas todos os dias. E elas querem entrar na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa igreja, no nosso conselho, na nossa junta diaconal, nas nossas sociedades internas, todos os dias. Eu trabalhava em Minas Gerais, um patrocínio, e surgiu uma moda em patrocínio do som automotivo, e aquelas igrejas abriam as portas e colocavam o carro de som dentro da igreja, e aquele negócio foi pegando, né, e de repente os nossos jovens querendo também copiar aquilo. Eu e o reverendo Salomão ficamos firmes, né, o conselho firme. Aí jovem começou a lutar contra nós e dizer: olha, mas dá certo, funciona, nós vamos encher a igreja de jovem. E eu dizia: eu quero encher a igreja de crente, de gente que renuncia às práticas mundanas. Isso há 25 anos atrás. Ele era um menino praticamente. Queridos, a igreja cumpre a sua missão profética quando ela busca força em Deus e renuncia aquilo que é oferta mundana para o nosso viver. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele lembra o coração daqueles irmãos, ele lembra aquela comunidade, que eles eram o sal da terra, que eles eram a luz do mundo, e que eles eram como uma lâmpada que estava à vista de todos. Os olhos do mundo estão voltados para a vida da igreja. Os nossos vizinhos às vezes nem falam conosco, mas os olhos deles estão voltados para nós. E o dia que nós fizermos alguma coisa que esteja fora do padrão do cristianismo, ele vai nos humilhar. Ele vai passar na nossa cara, jogar na nossa cara. Ah, você não é o crente? Você não é o pastor? Você não é o presbítero? Porque o mundo olha para a igreja. O mundo policia a igreja. Por isso Jesus está dizendo para nós: vocês é como uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder. Não se esconde um cristão. Ele é visto. Ele é admirado. Ele é questionado. Ele é desafiado todos os dias. Porque ele é luz do mundo. Ele é sal da terra. O crente é diferente. E portanto nós precisamos todos os dias renunciar às práticas mundanas. Nós somos de Deus, comprado pelo preço de sangue, mas nós ainda estamos num corpo carnal, tendente ao mal, ao pecado, ao erro.
Por isso nós precisamos renunciar às práticas mundanas todos os dias, se nós queremos cumprir a nossa missão profética. Se nós queremos de fato ser sal e luz neste mundo. Quarta e última lição. A igreja cumpre a sua missão profética quando ela trabalha pela justiça na terra. A igreja, ela cumpre a sua missão profética quando trabalha em favor da justiça aqui na terra. Desafio para as nossas vidas. Nós vivemos dias, época de tanta injustiça, de tantas falácias. Agora arrumou um nome novo para mentira. Fake news. É mentira do mesmo jeito. Nós trabalhamos em favor da justiça na vida da nossa sociedade, aqui na terra. E a igreja, ela cumpre a sua missão profética quando ela tem coragem, quando ela se dispõe a chamar as pessoas, a orientar as pessoas, a aconselhar as pessoas, a viver uma vida justa, com justiça, aqui nessa terra. Justiça na sociedade é algo muito raro, mas de extrema importância. E nós aqui brasileiros, essa herança portuguesa de malandragem, de jeitinho, e às vezes esse negócio está dentro da igreja, meus irmãos. Queremos dar jeitinho também. Queridos, nós precisamos tomar cuidado para que nós possamos de fato praticar e viver a justiça aqui na terra. Cristo Jesus, Ele convoca aquela comunidade de crentes naquele momento e fala: olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, assim seja o vosso testemunho diante dos homens, assim seja a vida de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as vossas boas obras, vejam as vossas atitudes sensatas, e façam o quê? Glorifiquem a Deus que está nos céus. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Somos desafiados por Cristo Jesus a trabalhar, a empenhar para que possamos ter uma sociedade mais justa, para que possamos de fato viver uma vida justa aqui nessa terra. Assim nós vamos cumprir a nossa missão profética. Uma sociedade mais justa, de fato, trará um conforto maior, uma facilidade maior para todos. Essa é a grande verdade. A igreja tem condições de pregar, de anunciar as boas novas do Evangelho, levando de fato as pessoas a conscientizar e ser conscientizada de viver de fato uma vida mais justa. Assim nós vamos cumprindo então a nossa missão profética. Aonde o Evangelho vai chegando, aonde a palavra de Deus vai entrando, penetrando, ela vai transformando, renovando, convertendo, tirando a pessoa da lama, como nós cantamos aqui no cântico da cova, e exaltando, e levando esse cidadão a viver uma vida mais justa, melhor, mais centrada, mais sensata. E tudo isso então é por meio da missão profética da igreja. Queridos, concluo esta palavra dizendo para nós que a missão profética da igreja é o maior desafio dos nossos dias. A tarefa mais dura que eu já encontrei na face da terra é a pregação do Evangelho. Como é difícil.
como é uma batalha, como é difícil, reverendo Silas, a igreja cumprir a missão profética, como é difícil a pregação, mas é o nosso dever, é o nosso desafio, é o desafio da sua casa, é o desafio de você pai para com os filhos, é o desafio de você mãe para com seus filhos, é o desafio daqueles que já são avós para com os netos. Cumprir a missão profética da igreja. Que o Senhor nos cubra com a maravilhosa graça dEle e nos dê toda a habilidade, coragem, a disposição, a sabedoria para cumprirmos a nossa missão de pregadores do Evangelho. Que a quinta igreja, dia após dia, possa cumprir a sua missão profética para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, para a exaltação do nome daquele que é o Senhor da nossa história. Que Ele nos abençoe, que Ele nos sustente, que Ele te dê força, que você e eu possamos cumprir a nossa missão profética aqui na terra. Amém.